Este é um tema que me é particularmente caro, uma vez que a minha área de diferenciação dentro da ginecologia e obstetrícia é sobretudo a medicina fetal e, portanto, vamos abordar nos próximos minutos de que forma o diagnóstico pré-natal de anomalias cromossómicas pode ser útil. Ele foi concebido sobretudo para ser dirigido ao público em geral, nomeadamente as futuras mamãs e futuros papás, uma vez que durante a gravidez todas as grávidas acabam por contactar com o diagnóstico pré-natal e alguns conceitos são importantes de clarificar até para empoderar os casais a interpretar alguns dos resultados que vamos tendo durante a gravidez. A minha proposta então é nos próximos minutos abordar um bocadinho o tema das anomalias cromossómicas, o que são, quais são as alterações cromossómicas mais frequentes e as suas principais características clínicas e porque é importante para nós obstetras rastreá-las e diagnosticá-las. E para isso vamos abordar também um bocadinho a forma de rastreio pré-natal destas anomalias, quais as alternativas, quais as opções e, uma vez tendo um rastreio positivo para alguma destas anomalias, de que forma é que podemos chegar ao diagnóstico da anomalia cromossómica em particular. Este tema tem um particular significado no dia de hoje. Para quem não sabe, é o Dia Internacional do Síndrome de Down, ou trissomia 21, que é de facto a anomalia cromossómica mais frequente na espécie humana. Ela foi implementada inicialmente em 2006 por uma Organização Internacional do Síndrome de Down e oficializada pela Organização das Nações Unidas desde 2012. Passando então a explorar um bocadinho sobre o conceito de anomalias cromossómicas, falamos em primeiro lugar da normalidade. Portanto, como seres vivos nós temos informação genética que está codificada em genes que estão por sua vez organizados sobre a forma de cromossomos, uma palavra que deriva do grego cromo, de cor, e somas, de corpo, precisamente porque quando se descobriu esta entidade dos cromossomas foi através da compilação da informação genética sob a forma de pequenos corpos corados sobre bandas. Cada espécie tem um número de cromossomas específico. No caso da espécie humana, o que nos caracteriza é a presença de 46 cromossomas que estão organizados em cromossomas homólogos, isto porque toda a nossa informação genética existe de forma replicada, recebemos metade da informação genética do nosso pai e outra metade da nossa mãe, portanto nós temos 23 pares de cromossomas homólogos, dos quais 22 são designados autossomas, que são os cromossomas de 1 a 22, e depois temos um par de cromossomas sexuais, que é o que define o nosso sexo genético. No caso das mulheres temos 2 cromossomas X, no caso dos homens vamos ter um cromossoma X e um cromossoma Y. O cariótipo é a técnica laboratorial que nos permite apresentar todo o nosso complemento cromossómico de uma forma ordenada, do cromossoma maior para o mais pequeno e por fim os cromossomas sexuais. Qualquer anomalia, quer em termos de número, quer em termos de estrutura deste complemento cromossómico, vai condicionar uma anomalia cromossómica. E então, dentro das anomalias cromossómicas, podemos classificá-las em, sobretudo, 3 tipos. As numéricas, que são de todas mais frequentes, em que vamos ter um número aumentado ou diminuindo de um ou mais cromossomas. Temos as alterações estruturais, que podem ser várias, das mais frequentes temos as translocações, em que os complementos cromossómicos estão desorganizados e trocados, temos trocas de material cromossómico habitualmente entre cromossomas homólogos distintos, que podem ser recíprocas ou robertsonianas, mas isto se calhar é entrar em demasiado detalhe. Podemos ter porções cromossómicas que estão em falha, porções cromossómicas que estão duplicadas,
ou pequenas porções que saem em determinada região onde habitualmente costumam estar localizadas e são inseridas num outro cromossoma, os cromossomas em anel, isocromossomas, entre outros. E depois das mixoploidias, se calhar chama a atenção para o mosaicismo, que consiste na presença de mais de uma linha cromossómica no mesmo indivíduo. Ou seja, um indivíduo mosaico é, por exemplo, um indivíduo que tem um conjunto de células com um complemento cromossómico normal, mas depois tem uma percentagem que pode ser variável tecido para tecido de um complemento cromossómico distinto. E vamos detalhar um bocadinho mais à frente alguns exemplos disto. As alterações numéricas, como eu inicialmente referi, são efetivamente as mais frequentes. Ocorre uma anomalia numérica em cada 100 divisões celulares e dentro destas distinguimos dois tipos, as aneuploidias e as poliploidias. Nas poliploidias nós temos todo o complemento cromossómico que tem cópias a mais, se for uma cópia a mais do que aquilo que é normal, que é este 3N, uma vez que, como vos disse, somos organismos diploides e para cada informação nós temos uma cópia duplicada, portanto somos 2N. Quando todo o complemento tem uma cópia extra, designamos por triploidia. Se tiver duas cópias, tetraploidia e assim sucessivamente. Estas anomalias são anomalias muito grosseiras e incompatíveis com a vida, portanto dão origem a abortamentos numa fase muito inicial da gravidez ou então fetos com anomalias graves que condicionam mortalidade durante a gravidez. As aneuploidias são relativamente em número e ocorrência mais frequentes, são alterações que condicionam um número superior ou inferior do complemento habitual de cromossomas. Nas monossomias temos então um par de cromossomas que tem uma cópia a menos. Nas trissomias temos um par de cromossomas com uma cópia a mais, nas quais se inclui a trissomia 21, tetrassomia, duas cópias a mais e assim sucessivamente. Apenas uma nota, obviamente a nossa transmissão genética à descendência é muito regulada e a seleção natural assim o obriga, porque habitualmente variações neste número vão condicionar uma doença importante e com mortalidade associada. Habitualmente as trissomias são mais permitidas pela seleção natural, porque as cópias a mais habitualmente dão menos transtorno do que cópias a menos. Apesar de nós termos duas cópias para cada um dos genes, habitualmente ambas são necessárias e a presença de uma só pode ser deletéria. Então, as aneuploidias são a presença de um ganho ou perda de uma ou mais cromossomas. E qual é a causa associada a estas anomalias cromossómicas? Para quem não tem essa ideia, as nossas células germinativas, os gametas, óvulos e espermatozoides, vão ter metade do complemento cromossómico das nossas células normais, isto porque cada um deles se irá juntar a uma outra célula para dar origem a um zigoto. Então, a divisão celular que dá origem, ou a partir de uma célula com 46 cromossomas, dar origem a uma célula com metade dessa informação genética, 23 cromossomas, designa-se por meiose. E durante a meiose, os cromossomas homólogos vão se organizar no equador da célula em divisão e vão se separar metade para um lado, metade para o outro. Este processo, por vezes, tem alguns erros. Um dos mais frequentes é esta não disjunção meiótica, em que por algum motivo um dos pares, em vez de segregar metade para uma célula, metade para outra, vai todo ele para uma célula e nenhum para outra. Então o que é que vai acontecer? Nesta célula que não fica com nenhuma cópia, quando se une ao outro gameta vai dar origem a uma monossomia desse cromossoma, enquanto que a célula que recebeu as duas cópias, quando se vai juntar à outra célula germinativa, um óvulo ou um espermatozoide, vai ter uma cópia a mais e vai ser este fenómeno que dá origem a uma trissomia. E pode acontecer na primeira divisão meiótica ou na segunda divisão meiótica, mas isto acaba por ser apenas um pormenor.
Habitualmente, esta não disjunção acaba por ocorrer mais frequentemente na gametogênese feminina, na mulher. Isto porque tem que ver com as particularidades da formação das células germinativas no homem e na mulher, enquanto no homem este é um processo que se inicia após a puberdade e dura toda a vida, na mulher a gametogênese inicia-se ainda na vida intrauterina e fica estagnada nesta etapa de meiose 1 e só retoma a cada ciclo menstrual para cada ovócito que completa a sua maturação e vai ovular. Portanto, como podem imaginar, este é um processo que pode ficar estagnado muitas décadas, desde a puberdade até à menopausa. E, portanto, isso dá origem à ocorrência de erros que vão ser tão mais frequentes quanto mais tempo as células ficarem paradas neste estadio de maturação. E por isso é que se associam muitas vezes as anomalias numéricas, cromossómicas, nas quais as aneuploidias então são a mais frequente, à idade materna, e será tanto maior a sua frequência quanto maior for a idade da mulher. E este slide pretende representar isso mesmo. O risco de anomalias cromossómicas classicamente aumenta com a idade materna, sobretudo das trissomias, reparem neste gráfico. Para algumas anomalias, como as triploidias e as anomalias dos cromossomas sexuais, o efeito da idade materna não parece ser o preponderante, existem outros mecanismos ainda desconhecidos, mas a idade da mãe efetivamente nas trissomias faz-se notar, sobretudo a partir dos 35 anos, e esta de facto é uma idade-chave para o aumento de risco destas situações. Por outro lado, o risco de um feto ser portador de anomalias cromossómicas vai diminuindo ao longo da gravidez. Isto porque uma parte importante destas anomalias condicionam uma mortalidade importante in utero. Então, quanto mais mortal é a anomalia cromossómica, menor vai ser o risco de um feto que chega ao final da gravidez vivo de ser portador. Então, neste gráfico nós podemos tirar uma ilação, uma interpretação de quais as anomalias mais letais. E vejam aqui a triploidia, como vos disse inicialmente, que efetivamente um feto que chega às 40 semanas tem um risco nulo de apresentar uma triploidia. E dentro das trissomias, vejam que a 13 e a 18, que vamos detalhar mais à frente, também condicionam uma mortalidade importante in utero. A trissomia 21, que é mais frequente, e é muitas vezes aquela que mais nos preocupa, porque os fetos podem ser praticamente normais, com anomalias muito subtis, e uma percentagem importante, mais de metade, acaba por sobreviver até ao final da gestação. As anomalias dos cromossomas sexuais, habitualmente o seu diagnóstico na gravidez são um achado incidental, ou seja, fazemos um exame invasivo por outro motivo e acabamos por diagnosticar algumas anomalias dos cromossomas sexuais que são perfeitamente compatíveis com a vida. Muitas vezes são só diagnosticadas na adolescência ou na idade adulta por um atraso pubertário ou uma infertilidade. Falando agora em termos de prevalência das anomalias cromossómicas, podemos ver neste gráfico a sua distribuição percentual após a nascença. De facto, a neuploidia que é mais prevalente é a trissomia 21, seguida da trissomia 18 e da trissomia 13. Dentro das anomalias dos cromossomas sexuais, a mais frequente é a monossomia do X, é a única monossomia que é aceite pela seleção natural na espécie humana, também designada por síndrome de Turner. Após o nascimento, muitas vezes a aparência fenotípica, o aspecto destes indivíduos faz-nos pensar no diagnóstico. Todos vocês conhecem o aspecto físico característico de uma trissomia 21. E isso também é verdade para outras anomalias cromossómicas, e pus aqui dois exemplos, além da trissomia 21, o síndrome de Turner, habitualmente são mulheres com baixa estatura,
com este pescoço de base larga, umas orelhas de implantação baixa e outras características fenotípicas que vamos ver mais à frente. Esta terceira imagem representa um indivíduo do sexo masculino com o síndrome de Klinefelter, no qual existem 2 cromossomas X e um cromossoma Y. Habitualmente esta condição é diagnosticada após a adolescência, porque temos homens de estatura alta, com caracteres sexuais secundários pouco desenvolvidos, pouco pelo, pouca barba e pilosidade corporal, uma ginecomastia, um desenvolvimento excessivo da glândula mamária para um homem, uns testículos pouco desenvolvidos e muitas vezes em idades mais avançadas, férteis, diagnostica-se uma infertilidade por ausência ou presença muito escassa de espermatozoides. Passando agora a explorar um bocadinho mais as aneuploidias mais frequentes, de facto 70% das aneuploidias identificadas são as trissomias 21, síndrome de Down, a trissomia 18, síndrome de Edwards e a trissomia 13, ou síndrome de Patot. E vejam aqui a prevalência, de longe a trissomia 21 é mais frequente nos dados vivos, a trissomia 18 e 13 são bem mais raras após a nascença, em parte justificado pela sua gravidade e grande mortalidade in utero. Dentro das anomalias dos cromossomos sexuais, então o síndrome de Klinefelter, 47, um cromossoma a mais, derivado uma cópia extra do X, 1 para 500 nados vivos masculinos, uma prevalência ainda significativa, e o síndrome de Turner. Vejam então a baixa estatura, o pescoço alado, a comorbilidade principal e que condiciona sobretudo o prognóstico é a presença de malformações cardíacas associadas, nomeadamente a coartação da aorta, que é talvez a anomalia mais frequente, uns caracteres sexuais secundários pouco desenvolvidos na adolescência, muitas vezes são meninas que menstruam tarde e entram em menopausa precoce ou nunca chegam a menstruar, têm as chamadas amenorreias primárias, tem este ângulo entre o braço e o antebraço muito exuberante, uma hipoplasia dos metacarpos do quinto dedo, a presença de névoos, sinais dispersos no tegumento cutâneo, entre outras características. A trissomia 21 é de facto a aneuploidia mais frequente, detalhando um bocadinho da sua apresentação clínica pós-natal. Temos então recém-nascidos que nascem com um tónus muscular muito precário, uma hipotonia generalizada, uns reflexos tendinosos pouco expressivos. Temos uma aparência facial muito característica, nomeadamente uma cabeça pequenina, umas aberturas, umas fendas palpebrais ligeiramente inclinadas, olhos pequenos, uma boca preferencialmente numa posição aberta, com uma macroglosia, uma língua grande, uma micrognatia, um pouco desenvolvimento da mandíbula, uma frequência aumentada de estrabismo, desalinhamento ocular e das chamadas pregas epicânticas, estas pregas cutâneas no canto interno do olho, um palato, o céu da boca muito estreito, alto, muitas vezes decorrente da existência de uma língua grande que dificulta o encerramento do palato ósseo, do palato duro. Outra característica que se vê com relativa frequência é a prega palmar única, não é? Habitualmente temos as linhas palmares bem demarcadas e múltiplas, é frequente na trissomia 21 ver-se esta prega palmar única, uma mão pequena, uma hipoplasia das falanges do quinto dedo, este distanciamento mais aumentado entre o primeiro e o segundo dedo do pé, a ocorrência de displasia ou luxação congénita da anca é também mais frequente neste síndrome,
e as anomalias dos órgãos internos, nomeadamente a atresia do duodeno, um aperto entre a saída do estômago para o duodeno, que dá este sinal de dupla bolha no raio-x abdominal e que pode ser também identificada nas ecografias pré-natais. Uma fragilidade da parede abdominal que se pode manifestar com a hérnia umbilical. As malformações cardíacas que podem não ocorrer, mas cuja ocorrência é relativamente frequente e que condicionam o prognóstico, porque podem coexistir anomalias cardíacas complexas, como a tetralogia de Fallot e os defeitos auriculoventriculares. A presença desta pele de aspecto marmoreado e a cianose das extremidades, que é um fenómeno relativamente frequente nos recém-nascidos, mas quando de forma exuberante pode ser um sinal de cardiopatia cianótica e, portanto, deve ser investigado. Estes indivíduos ainda hoje têm uma esperança média de vida mais encurtada, que tem vindo a aumentar nos últimos anos devido aos cuidados médicos de saúde que são proporcionados, e ainda bem. As causas de morbilidade e mortalidade a longo prazo é sobretudo as malformações cardíacas, as cardiopatias congénitas. Existe uma ocorrência superior de leucemias agudas, de infecções respiratórias de repetição, de doença de Alzheimer, e pronto, não falei, mas é uma característica também transversal a estes indivíduos, a diminuição do coeficiente de inteligência, têm atrasos intelectuais ligeiros a moderados. Em termos genéticos, grande parte das trissomias 21 são aquilo que nós designamos de trissomias livres. O que é que isto significa? Que aqui no cariótipo vamos ter 3 cópias distintas do cromossoma 21. Mais raramente esta síndrome ou trissomia pode ocorrer pela ocorrência de defeitos diferentes. Destaco aqui as translocações robertsonianas, que resultam da junção ou rearranjos cromossómicos entre o cromossoma 21 ou do cromossoma 21 com outros cromossomas acrossómicos, como o 14, em que o indivíduo herda 2 cromossomas 21 que estão ligados, neste caso, e uma outra cópia. Qual é a importância disto? Habitualmente a manifestação clínica acaba por ser a mesma e o síndrome fenotipicamente é idêntico. Tem sobretudo importância em termos de risco de recorrência do casal em gravidezes futuras. Habitualmente a trissomia livre, que é mais frequente, é uma anomalia que ocorre na divisão meiótica que dá origem àquele gâmeta e àquele zigoto, portanto o risco de recorrência vai ser igual, no caso, e uma vez que é mais frequente na mulher, a qualquer outra mulher com a mesma idade. No caso de haver uma translocação robertsoniana, por exemplo, aumenta o risco de um dos progenitores ser portador de uma anomalia cromossómica equilibrada e, portanto, é um indivíduo saudável, mas é maior a probabilidade de os seus gametas apresentarem alterações numéricas que podem originar com mais frequência a recorrência do síndrome. E, portanto, é sempre importante, perante o diagnóstico de uma trissomia 21, sabermos qual é o cariótipo definitivo para aconselhamento dos pais. Mais raramente podem existir então os mosaicos, que é a presença de um complemento cromossómico de uma linha celular com um cariótipo normal e uma percentagem das células do indivíduo ter uma trissomia habitualmente livre. Neste slide podemos ver então a prevalência da trissomia 21 à medida que aumenta a idade materna, e reparem, numa jovem de 20 anos, às 12 semanas de gestação, o risco de ter um feto com uma trissomia 21 é de 1 em 1068 gravidezes. Já quando estamos perante uma mulher de 45 anos, esse risco é 1 em 16. E aqui podemos ver na linha horizontal o risco diminuído ao longo da gravidez, pelo fenómeno que vos falei há pouco.
70% dos embriões com trissomia 21 acabam por resultar em abortamento ou morte fetal numa fase inicial ou durante a gravidez. Muito brevemente, a trissomia 18 é uma anomalia cromossómica bastante mais grave, com uma mortalidade in utero bastante superior. 95% dos embriões e fetos portadores desta anomalia acabam por resultar num abortamento espontâneo ou uma morte fetal, e dos poucos que nascem, 50% morrem na primeira semana e mais de 95% tem uma mortalidade até aos 6 meses. O cariótipo mais frequente é também uma trissomia livre do cromossoma 18, sendo também possível a ocorrência de um mosaico, um complemento cromossómico normal e uma linha celular com trissomia 18 livre. Algumas características destes indivíduos que podemos reproduzir e diagnosticar por ecografia durante a gravidez é uma configuração particular da cabeça, esta proeminência do crânio a nível occipital, que na ecografia nos dá um aspecto de crânio em forma de morango. Temos esta posição anómala muito característica das mãos, em que há sobreposição do polegar e do indicador com os dedos médios e igualmente do mínimo com os dedos médios. Umas orelhas de implantação baixa e muitas vezes uma configuração atípica. É muito comum a presença de malformações cardíacas complexas e malformações renais, das quais o rim em ferradura é uma das mais frequentes. E outra alteração que também conseguimos observar com relativa facilidade na ecografia é este calcanhar proeminente, ou calcanhar em cadeira de baloiço, onde vemos o calcânio muito proeminente na parte posterior. A trissomia 13 é uma trissomia ainda mais rara e também muito grave, com uma mortalidade no primeiro mês de 95% durante a gravidez e de até 80% no primeiro mês de vida. As anomalias habitualmente são grosseiras e algumas delas conseguimos diagnosticar inclusivamente na ecografia do primeiro trimestre. São muito frequentes os defeitos da linha média craniofacial. Temos aqui a presença de uma fenda labiopalatina bilateral, que é bastante rara e, portanto, quando ocorre, pensamos em síndromes genéticos, dos quais a trissomia 13 é um deles. Habitualmente, estes defeitos na linha média fazem-nos pensar também em defeitos da linha média a nível cerebral. A holoprosencefalia é um defeito grave da configuração do cérebro, que pode facilmente ser diagnosticado também na ecografia do primeiro trimestre. Neste âmbito das malformações da linha média, podemos ter nas formas mais graves a ciclopia, que é a presença de um olho único centrado na linha média, com esta excrescência, esta protuberância central que se designa probóscis. É também frequente os defeitos cardíacos congénitos, os defeitos renais, defeitos da parede abdominal, como o onfalocele, e muito característica também a polidactilia, ter dedos das mãos e dos pés extra. Relativamente aos cariótipos, mais uma vez a trissomia livre é mais frequente, podemos ter rearranjos cromossómicos do tipo das translocações robertsonianas ou a presença de mosaicos. Os mosaicos, consoante a expressividade da linha celular afetada, podem condicionar fenótipos mais frustres e mais subtis se a preponderância do cariótipo da linha celular normal for significativa. E então, de que forma é que nós podemos rastrear este tipo de anomalias cromossómicas durante a gravidez e qual a sua importância? Portanto, já perceberam que a maioria destas anomalias são anomalias graves, condicionam uma mortalidade importante in utero, se não in utero após a nascença, e portanto é importante para os casais terem este diagnóstico na gravidez,
para ponderarem vários cenários, ou estarem preparados para receber um bebê que vai ser portador de uma anomalia importante, não só preparar os pais, mas também a equipa médica que os irá receber, ou ao abrigo do enquadramento legal, regional ou local ou nacional, ponderar eventualmente uma interrupção da gravidez pelo o feto de ser portador de uma anomalia importante. Dois conceitos que é importante distinguir e que geram muitas vezes confusão na prática clínica é o conceito de rastreio e o conceito de diagnóstico. Um teste de rastreio é aquele que pretende encontrar dentro da população obstétrica de baixo risco gravidezes que tenham risco suficiente de determinada doença ou condição que justifique a realização de um procedimento invasivo para a realização de um teste de diagnóstico. Um bom teste de rastreio é aquele que vai ter uma elevada taxa de detecção, ou seja, dentro da população de baixo risco, conseguir encontrar aquelas grávidas que efetivamente têm fetos afetados, à custa de uma baixa taxa de falsos positivos, que são aquelas grávidas que são portadoras de um feto saudável, mas que ainda assim o teste de rastreio dá positivo, e portanto são grávidas a quem vamos submeter a um teste invasivo desnecessariamente porque o feto é saudável. Um teste diagnóstico é aquele que pretende esclarecer com o máximo de certeza se uma determinada doença está presente ou não naquele feto. E, portanto, um teste de rastreio ideal é aquele que na população de grávidas de baixo risco vai-nos selecionar aquelas, ou vai dar positivo naquelas que efetivamente têm os fetos afetados. Qualquer teste de rastreio, por melhor que seja, vai ter sempre aqueles que nós chamamos os falsos positivos, que são aquelas grávidas saudáveis e fetos saudáveis cujo teste está positivo, que se não existisse esses falsos positivos estaríamos a falar de um teste diagnóstico e não um teste de rastreio. Por outro lado, queremos um teste sensível o suficiente para ter um mínimo de falsos negativos possível, ou seja, são aquelas grávidas que são afetadas, mas que ainda assim passam despercebidas no rastreio e o resultado dá de baixo risco, quando efetivamente devia dar de alto risco, porque o feto está afetado. O rastreio pré-natal de anomalias cromossómicas, ou de uma forma particular das aneuploidias, tem tido uma evolução muito grande ao longo dos últimos 50 anos. Inicialmente, e agora vocês conseguem perceber isso, a única forma de rastreio era a idade materna, não é? Sabíamos que mulheres mais velhas tinham um risco maior de trissomia 21, trissomia 21 e outras anomalias cromossómicas, e por isso é que era frequente, até há relativamente pouco tempo, todas as mulheres com mais de 35 anos lhes ser oferecida a possibilidade de fazer um teste invasivo, uma amniocentese, para realizar um cariótipo. E isso efetivamente ainda está contemplado na lei portuguesa, não está atualizado, embora seja um rastreio muito pobre e indesejável, uma vez que tinha uma taxa de detecção de apenas 30%, porque efetivamente apenas 30% das trissomias 21 ocorrem em mulheres com mais de 35 anos. Isto tem que ver com o facto de, apesar disto ter vindo a mudar pelas características demográficas e sociais da população, a população de mulheres que mais se reproduz em número absoluto são mulheres abaixo dos 35 anos, portanto em número absoluto a maioria das trissomias 21 acaba por ocorrer antes dessa idade. Portanto havia 70% das trissomias 21 que nos passavam despercebidas no rastreio. E dessa forma o rastreio foi melhorando ao longo do tempo, foi-se encontrando alguns marcadores no sangue da mãe que pareciam ter um padrão desviante em caso de fetos afetados. A grande revolução do rastreio de anomalias cromossómicas deu-se com a implementação da avaliação da translucência da nuca do feto no primeiro trimestre. A translucência da nuca é este espacinho hipoecogénico escuro atrás do pescocinho dos fetos que está presente em todos os fetos, mas que se começou a reparar que nos fetos com anomalias cromossómicas mais frequentemente este espaço estava a aumentar. Então, quando associamos a medição da translucência da nuca à idade materna, reparem que a taxa de detecção do rastreio passou dos 30% para cerca de 80%, melhorou significativamente. A este marcador ecográfico foram-se juntando
Outros que foram melhorando progressivamente o rastreio, temos aqui os marcadores bioquímicos que ainda hoje utilizamos no primeiro trimestre, a PAPA e a beta-HCG, que são proteínas de produção placentar, que têm então desvios da normalidade mais frequentemente em fetos afetados com anomalias cromossómicas, e a sua adição à avaliação da nuca e da idade materna permitiu melhorar o rastreio para uma taxa de detecção de 90%, aos quais, depois da viragem do milénio, se adicionaram os chamados marcadores minor ecográficos, como o Doppler da válvula tricúspide e o ductus venoso, que permitiram ter um rastreio combinado, ou seja, marcadores ecográficos mais rastreio bioquímico, aos dias de hoje com uma taxa de detecção de 97%, com uma taxa de falsos positivos de 3%, ou seja, em 100 fetos com trissomia 21 nós temos um rastreio positivo em 97 deles, com 3% de falsos positivos, ou seja, fetos normais cujo rastreio dá positivo, o que é um rastreio com um ótimo desempenho. Com o advento da era genética e da engenharia genética e genómica, surgiu também a pesquisa do DNA fetal em sangue materno, que vamos detalhar mais à frente, e que é uma excelente modalidade de rastreio também, uma vez que permite taxas de detecção superiores a 99% para a trissomia 21, com uma taxa de falsos positivos não de 3%, mas inferior a 0,1%. Ok? É quase um desempenho de um teste de diagnóstico. Particularizando então estes dois tipos de rastreio, começando pelo rastreio combinado, temos então o rastreio que associa a ecografia à análise bioquímica. Esta ecografia é a ecografia do primeiro trimestre, que para efeitos de avaliação de marcadores de alterações cromossómicas, de anomalias cromossómicas, deve ser feito num timing muito particular, que é para fetos com comprimentos craniocaudais entre 45 a 84 milímetros, que é precisamente o tamanho do feto para o qual a avaliação destes marcadores está validada por estudos de grande dimensão. Portanto, nesta ecografia, além de nós confirmarmos a vitalidade da gravidez, datarmos corretamente a gravidez através da determinação deste comprimento crânio-caudal e avaliarmos as malformações anatómicas grosseiras possíveis de diagnosticar nesta fase, vamos poder avaliar os tais marcadores de alterações cromossómicas, que não são malformações em si, mas são só marcadores que nos selecionam os fetos que estão em maior risco de ter determinada condição genética. Aqui estão então elencados os marcadores ecográficos mais utilizados. Os mais importantes são a translucência da nuca e os ossos do nariz, e de seguida vou detalhar um bocadinho cada um deles. A translucência da nuca é sem dúvida o mais importante. Consideramos que ela está alterada quando está aumentada, e consideramos aumentada quando para determinado comprimento crânio-caudal temos uma translucência da nuca que está acima do percentil 95. O que é o percentil 95? É o valor abaixo do qual 95% dos fetos têm um valor de translucência da nuca inferior e acima do qual temos um desvio da população. Portanto, 75% a 80% dos fetos com trissomia 21 vão ter uma translucência da nuca acima do percentil 95. Reparem que o valor absoluto não é propriamente informativo, porque para a mesma translucência da nuca podemos ter uma translucência acima do percentil 95 para um comprimento crânio-caudal mais baixo, mas se avaliarmos esse feto ou um outro feto com comprimento crânio-caudal maior, o mesmo valor de translucência já vai ser normal. Portanto, a translucência deve ser sempre percentilada e analisada de acordo com o comprimento crânio-caudal. Independentemente do feto ser ou não portador de trissomia 21, nós sabemos que a translucência da nuca aumentada é um marcador de risco para patologia fetal em geral.
Vejam aqui que à medida que aumenta a translucência da nuca, vai aumentar o risco desse feto ser portador de trissomia 21, mas mesmo sendo um feto cromossomicamente normal, aumenta substancialmente o risco de mortalidade fetal e o risco da presença de defeitos major, de malformações major no feto. E de facto a translucência da nuca aumentada tem vindo a ser descrita em várias condições que afetam o feto, nomeadamente outras anomalias cromossómicas, um sem número de síndromes genéticos particulares, malformações cardíacas, infecções fetais congénitas, etc. E, portanto, vejam aqui nesta tabela também, à medida que aumenta a translucência da nuca, aumenta o risco de defeitos cromossómicos no geral, aumenta o risco de morte fetal e de anomalias major, mesmo com cariótipo normal, e diminui a probabilidade desse feto nascer a termo e saudável. O osso nasal é então o segundo marcador ecográfico mais importante e ele está ausente em cerca de 1 a 3% dos feitos normais, mas está ausente numa percentagem claramente superior de feitos com anomalias cromossómicas, bem como já foi descrito também ausente noutras afecções fetais, nomeadamente displasias esqueléticas, síndromes genéticos, embora possa ser só uma característica individual e haja uma variação étnica, por exemplo, fetos de raça negra mais frequentemente têm ossos do nariz ausentes e, portanto, devemos estar atentos a essas particularidades. Os marcadores mínores são então a avaliação, o Doppler do ducto venoso, que é um vasinho da circulação fetal que faz o bypass da circulação umbilical para o coração, que pode estar alterado em 3% dos feitos normais, mas está claramente mais frequentemente alterada nos feitos com aneuploidias, e o mesmo se aplica ao Doppler da válvula tricúspide. Pronto, quer uma, quer outro marcador podem estar alterados também em feitos com doença cardíaca ou cardiopatias complexas, e portanto devemos olhar bem para o coração numa fase mais avançada da gravidez. O rastreio chama-se combinado porque além da avaliação destes marcadores ecográficos temos também a avaliação dos marcadores bioquímicos, beta-HCG e PAPA, que, como já tive a oportunidade de dizer, são proteínas de produção placentar que passam para a circulação materna. É muito importante que a avaliação serológica destas proteínas seja feita também no primeiro trimestre, até às 13 semanas e 6 dias, idealmente pelas 9, 10 semanas, e feitas por um laboratório que seja acreditado, uma vez que existe uma variação muito grande destes valores séricos, com uma série de características maternas da grávida e características relacionadas com a técnica. Portanto, é preciso um laboratório que saiba manipular as amostras e uniformizar os resultados do rastreio para dar um valor o mais apropriado e indicado possível. Os valores destas proteínas têm níveis desviantes nas aneuploidias, anomalias cromossómicas. Habitualmente a PAPA está bastante mais diminuída, a beta-HCG na trissomia 13 e 18 bastante diminuída, mas pode estar elevada para cerca do dobro nas trissomias 21. Um pequeno apontamento só para os marcadores ecográficos do segundo trimestre. A melhor altura para rastreio de aneuploidias é de facto o primeiro trimestre, mas existem alguns marcadores do segundo trimestre que nós podemos avaliar, que quando presentes isoladamente têm um valor preditivo muito baixo, mas quando aparecem em associação pode fazer com que o risco corrigido aumente e levar-nos a tomar a atitude de fazer um exame invasivo ou uma pesquisa de DNA fetal. Aqui estão exemplificados alguns deles, os mais importantes: o osso nasal hipoplásico ou ausente nesta fase da gravidez, a presença de uma anomalia da artéria subclávia, a prega da nuca aumentada, os ossos longos curtos, são os dos mais importantes.
Portanto, em forma de resumo, no rastreio combinado de cromossomopatias, o que é que nós fazemos? Avaliamos a idade materna e as características da mãe, fazemos a avaliação ecográfica dos marcadores ecográficos, dos quais a translucência da nuca e os ossos do nariz são mais importantes, e a avaliação do rastreio bioquímico. Com isto, podemos calcular um risco de cromossomopatias. Se ele for negativo, vamos recomendar à grávida voltar a reavaliar o feito morfologicamente no segundo trimestre. Se for positivo, vamos aconselhar uma técnica invasiva para diagnóstico. Se fizermos o diagnóstico da anomalia cromossómica, o casal pode ponderar e interromper a gravidez. Se for normal, continua a ser um feto que precisa de uma vigilância mais apertada para excluir outras anomalias que possam, entretanto, surgir, das quais as anomalias cardíacas são das mais importantes. No segundo trimestre, podemos ainda detectar alguma anomalia ou a presença de marcadores menor em associação que nos façam aumentar o risco do feto ter anomalias cromossómicas, e nesse caso vamos sempre a tempo de fazer novamente uma técnica invasiva para diagnóstico. Um pequeno apontamento para o DNA fetal livre em sangue materno, que resulta da morte de células da placenta, que têm a mesma constituição cromossómica que o feto habitualmente, que passam para a circulação materna e ficam em circulação desde uma fase muito precoce da gravidez. Portanto, ele é detectável acima das 5 semanas de gestação, mas aumenta consideravelmente a sua quantidade acima das 9 semanas. Qual é o racional para a utilização da pesquisa de DNA fetal livre para rastreio de cromossomopatias? Portanto, nós vamos escolher uma amostra de sangue materno na qual existem fragmentos de DNA livre, quer da mãe, quer do feto. E vamos, através de técnicas laboratoriais, amplificar determinadas sequências cromossómicas dos cromossomas em questão, 13, 18 e 21, e amplificá-las muitas vezes. E o que é que vai acontecer? Num feto que seja portador de uma trissomia, vai ter uma quantidade anormalmente maior de algum destes cromossomas, dependendo da cromossomopatia de que é portador. E, portanto, a quantidade de DNA final vai ser maior nestes fetos, e isto é possível determinar laboratorialmente. E, portanto, o rastreio vai dar positivo quando é detectada uma quantidade normalmente grande deste número de cópias. A taxa de detecção para as trissomias é de facto a maior de todos os rastreios que estão disponíveis. Ter só em atenção que se deve fazer sempre depois das 10 semanas de gestação, precisamente para ter uma quantidade, uma fração de DNA fetal mínima para o teste ser reprodutível, e para interpretar os resultados a fração fetal deve ser igual ou superior a 4%, e portanto isto é um aspecto importante a ter quando interpretamos o relatório da pesquisa de DNA fetal. Um apontamento final, e porque já vamos orientados na hora para o diagnóstico, portanto, perante um rastreio positivo, vamos precisar de nos certificar se de facto o feto é portador de uma anomalia cromossómica. Para o diagnóstico pré-natal de anomalias genéticas, nós precisamos de alguma forma aceder à informação genética do feto. Obviamente que a investigação genética está muito regulamentada pela lei, e o contexto do diagnóstico pré-natal é um dos âmbitos onde a informação genética pode ser acessível e revestida de natureza médica. Todo o cidadão tem o direito a recusar-se a fazer um teste genético, portanto, nós podemos recomendar a realização de um exame invasivo, mas é a grávida que decide se quer submeter a ele ou não. As doenças de início tardio na idade adulta revestem-se de um cariz ético muito particular. É questionável se deve fazer esse tipo de diagnósticos num feto, uma vez que devemos preservar a autonomia do feto e dar-lhe a oportunidade de atingir a maioridade e decidir se quer ou não saber se vai padecer de uma doença de início tardio. Em caso de doença grave, em que se prevê que o recém-nascido irá sofrer de forma incurável de doença grave ou malformação congénita, a lei portuguesa permite interromper a gravidez nas primeiras 24 semanas de gestação, podendo esta interrupção ser feita a qualquer momento se as anomalias detectadas forem incompatíveis com a vida e derem
fetos inviáveis. Os procedimentos invasivos que nós temos ao nosso dispor são as biópsias das vilosidades coriónicas e a amniocentese, esta última bem mais conhecida do público em geral. Qual é a vantagem da biópsia das vilosidades coriónicas? É que permite ser feita ainda no primeiro trimestre da gravidez e, portanto, ter resultados mais antecipadamente e a toma de atitudes também mais precoce. Em que é que consiste a biópsia das vilosidades coriónicas? É através de uma punção transabdominal aceder à placenta, às vilosidades coriónicas e retirar material celular placentar que tem habitualmente a mesma constituição cromossómica do que o feto. Qual é o risco mais frequente na biópsia das vilosidades coriónicas? É de haver contaminação de células maternas e de haver um mosaicismo presente na placenta que pode não se confirmar no feto. Portanto, em algumas situações raras podemos ter que fazer uma amniocentese para confirmar a presença ou não de um mosaico identificado nas biópsias das vilosidades, que deve ser feita acima das 10 semanas, com o risco de, se for feita precocemente, haver alguma lesão fetal e malformações fetais diagnosticadas mais tarde. A amniocentese deve ser realizada acima das 16 semanas, o risco de contaminação materna é mais baixo. Em termos de riscos de complicações, e falamos de abortamento, de ruptura de bolsa amniótica, infecção da placenta em membranas, é um risco que se estima hoje ser bastante negligenciável e ocorrer entre 0,1% e 0,2% destes procedimentos, não sendo muito diferente entre as biópsias e a amniocentese. Uma última palavra para os testes genéticos que vamos fazer depois no produto que é recolhido no exame invasivo. O exame mais clássico é de facto o cariótipo, que ainda tem lugar hoje em dia, mas que cada vez mais tem vindo a ser substituído por técnicas de análise genética mais refinadas e com um poder de resolução maior. Falamos sobretudo dos arrays que nos permitem detectar ganhos ou perdas de porções cromossómicas no feto, de fragmentos bem mais pequenos do que aquele que o cariótipo consegue ver, portanto é um exame que tem vindo claramente a substituir o cariótipo, embora tenha também desvantagens e não consiga diagnosticar tudo, e hoje em dia começa-se a falar cada vez mais, e já começa a ser uma realidade na clínica, a análise do exoma, ou seja, da porção codificante do DNA em praticamente toda a sua extensão.